Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vou fazer a resenha de Ruído, o livro número 2 da trilogia The Game. Oi pessoal! Pra quem não sabe, esse é o volume 2 de uma trilogia. O volume 1 já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards aqui em cima e na descrição. Pra quem ainda não assistiu, assistir. E eu já informo que talvez possa acontecer que nessa resenha tem spoiler do livro anterior. Então assistam com cuidado, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Mas mesmo assim pode ser que um detalhe ou outro acabe saindo. Então tenham cuidado ao assistir. Nesse livro a gente acompanha o que aconteceu com o HP e a Becca depois do final do primeiro volume. Então o HP, ele está isolado na Ásia, ele viaja pra Tailândia, quer sair tudo do jogo, sair, esquecer do jogo e tudo mais. Ele acaba indo pra Ásia, ele vai pra Tailândia pra curtir, beber, gastar dinheiro. Também ele acaba indo pra Dubai, que lá acontece uma coisa aí, que ele acaba tendo que retornar para a Suécia para que tenha mais explicações sobre o que aconteceu e qual é a relação daquilo com o jogo. E contraponto, a gente acompanha a Becca. A Becca, depois que terminou o volume 1, ela se tornou a comandante de uma equipe de segurança. Então ela cuida de assuntos de extrema importância, como escolta de diplomatas e coisas assim. Só que durante uma escolta, ela acaba vendo um cara que é possível terrorista e acaba meio que colocando em perigo o diplomata. Então ela é aberta uma investigação contra ela para ver se ela estava omitindo que era mesmo um terrorista ou se ela estava tendo abuso de poder. Tá, abre uma investigação contra ela. E também a gente acompanha as consequências das coisas que aconteceram no The Game 1. Como, por exemplo, a Becca era perseguida através de bilhetes. Pessoas deixavam bilhetinhos para ela, falando que coisas ruins para ela em relação ao passado dela. O que acontece no livro 2 é meio que um avanço disso. Então passa de ameaças em bilhetinhos, acaba sendo ameaças num blog. Um blog que acompanha meio que assim a vida dos policiais da Suécia. Então o nome é Pilastres da Sociedade, se não me engano. E tem um cara, o Maybay, que escreve sobre os policiais e acaba dando indiretas, assim, não deixando explicitamente o nome das pessoas nem nada assim, mas dando indiretas que quem conhece as pessoas ou os termos da polícia consegue entender. Então ele acaba falando cada vez mais da Becca e de coisas que aconteceram, e ela começa a ligar essas coisas a ela e o que tá acontecendo na polícia nesse momento. E o HP, como se não bastasse no último livro ele querer voltar pro jogo e não ter como voltar pro jogo, nesse a gente acompanha, ele quer descobrir ele quer investigar sobre o que aconteceu com ele em Dubai. Então ele acaba voltando pra Suécia, mas ele não conta pra Becca que voltou pra Suécia. Isso eu achei muito ruim, autor. Eles deviam ser amiguinhos e estar juntos. Então ele se vê obrigado a entrar numa agência de tecnologia. Então ele finge ser o Manga, que é o melhor amigo dele, que é um bambambam lá da internet. Ele finge ser o Manga, já que o Manga não está na Suécia mais. Ele tá em algum lugar do Oriente Médio aí, sendo muçulmano. Então ele se finge ser o Manga pra entrar numa agência de tecnologia. E lá ele começa a investigar sobre o que aconteceu e qual a relação do que aconteceu em Dubai com ele, com o jogo. E começa a descobrir que essa agência pode ter relação com o jogo. E ele acaba descobrindo coisas a mais sobre o jogo, coisas que a gente não sabia sobre o jogo, coisas que a gente suspeitava no primeiro livro, relações que tem entre o primeiro e esse segundo livro. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Como eu já disse, o volume 1 é um dos meus livros favoritos do ano. Esse também se tornou, porque foi uma leitura muito agradável. Eu tava numa ressaca literária terrível e só consegui sair com The Game 2. Eu tô louca já pro The Game 3. Eu já falei com o pessoal da Dark Side, claro que vai sair no início de 2016. Eu mal posso esperar, porque, se não me engano, o nome vai ser Bolha, porque é Bubble, esse é Boost, Ruído. Então eu mal posso esperar pro terceiro livro, porque tem muita coisa pra acontecer no terceiro livro. E eu tô muito animada. Eu já falei pro autor, eu mandei um tweet pro autor falando que esse final desse livro foi mind-blowing, então minha mente explodiu. E ele falou que esses são os melhores reviews sobre os livros dele. O melhor review que ele tem dos livros deles é que é realmente mind-blowing, assim, explodindo as mentes. E ele falou que espera que eu goste do terceiro tanto que eu gostei do segundo e do primeiro. Andrews, você está no meu coração. Eu gostei muito do livro, como eu disse. Esse livro não tem tanta ação quanto tinha o primeiro, não tem tanta adrenalina. O HP não tá tão adrenalizado assim nesse segundo livro, mas é uma surpresa atrás da outra, porque o HP começa a trabalhar nessa empresa de tecnologia e ele começa a gostar do trabalho dele, e a gente começa a ver que talvez coisas... Eu comecei a notar depois de ler esse livro que talvez coisas que eu vejo em blogs e tal façam sentido com o que acontece na história. O autor conseguiu trazer uma coisa de realidade pra essa da agência,
que eu realmente acho que isso pode acontecer na vida real. Ele traz com uma verdade, com uma realidade que é incrível. Eu realmente queria saber se existe mesmo, porque tem certos pontos que ele fala nesse livro, das questões da tecnologia e de como as empresas e o governo usam tecnologia pra abafar as coisas, que eu realmente acho que isso acontece, porque tem muito post que é extremamente aleatório e eu não sei como explicar sem dar spoiler sobre o livro, mas é uma coisa incrível. O autor consegue trazer uma realidade, uma atualidade pra essa história, mesmo passando na Suécia. É uma coisa que pode acontecer em todo mundo. Aí tem uma coisa que eu andei falando nos grupos que eu participo, de booktubers, que The Game é incrível e as pessoas têm que ler The Game. E eles falaram que tem a comparação com o autor de Millennium, que muita gente compara esse livro com Millennium. E uma coisa que eu quero deixar bem clara, pelo que eu conheço de Millennium, ainda não li, eu tenho que ler, né? Mas pelo que eu conheço da história de Millennium, não tem nada a ver. Os dois autores só são da Suécia, mas a história não tem nada a ver. Então, pode ler sem medo. Se tu leu Millennium e quer ler The Game, leia The Game, que The Game é muito bom e não tem muita relação, pelo que eu conheço de Millennium, com a história, já que aqui acompanha um jogo e as intrigas por trás de um jogo que parece inocente. Então, vai sem medo, lê The Game, que The Game é extremamente bom. É uma aventura incrível. É uma aventura fictícia, mas dentro de uma realidade que nos cerca. E é simplesmente incrível. O autor tá se tornando cada vez mais um dos meus autores preferidos. E eu quero ler outros livros dele. Eu tô muito ansiosa pra ler. E parece que o autor tá escrevendo outro livro. Assim, eu não sei explicar como eu gostei desse livro e como eu gostei do primeiro livro. Esses livros são incríveis. Me falta palavras pra descrever esses livros. Foi uma grande surpresa pra mim, porque quando eu li a sinopse, quando a Darkside mandou, eu não esperava que eu ia gostar tanto de desse livro assim. E ele é simplesmente incrível. Esse segundo livro, como ele tá sendo realmente o meio da história, eu não sei como é que vai acabar essa trilogia, porque esse livro não é muito grande, não. Ele tem umas 320 páginas, mas tem tanta história, tanto conteúdo, que parecia ter umas 600, parecia ter o dobro, porque é um acontecimento surpreendente atrás do outro. É eventos que vão se sucedendo, que tu começa a ver as conexões com coisas que tinham acontecido antes. Tu começa a ligar, tu começa a ver que aquela pessoa que não tinha sido bem descrita no momento é uma pessoa que tá fazendo outra coisa agora. Então as pessoas começam a ligar os acontecimentos, ver que os acontecimentos estão realmente ligados. Uma coisa não aconteceu só por aquilo, tinha tudo por trás pra acontecer aquela coisa. E como é incrível. Uma coisa que eu senti falta foi realmente a relação do HP com a Becca. Eu esperava que nesse livro estivessem mais unidos, que eles fossem mais próximos nesse livro, depois de tudo que aconteceu no primeiro livro. Mas eles são um pouco distantes, né? Se eles só começam a se falar novamente e ter a parceria novamente só pelo final do livro. Como eu disse, a Becca estava sendo perseguida por um cara chamado Mayvey, e nesse livro é explicado quem é ele e o porquê que fez aquilo. Eu esperava que fosse explicado isso só no terceiro livro, no final, mas explicaram no final desse daqui. Eu não gostei tanto assim da explicação que o autor deu. Eu achei meio confusa, eu achei meio tapa-buraco. Não foi uma explicação bem construída, foi tipo só, toma aí, quem é esse cara? Eu esperava que o autor tivesse explicado melhor e não fosse quem é que é. Porque eu achei muito sem graça ser quem é que era e o porquê que tava fazendo aquilo. Eu realmente achei muito sem graça. Eu espero que no terceiro livro fale que não é aquela coisa, que Mayvey não é aquela pessoa e não é por aqueles motivos. Porque foi muito superficial essa explicação, foi meio... porque não fazia sentido nenhum pra história, nada que tinha acontecido explicava ser aquilo. Então, autor, tu falhou nessa. Desculpa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da resenha. Eu nunca me canso de dizer e recomendar para as pessoas ler The Game, porque é uma aventura incrível. Vocês sabem que eu sou fangirl de The Game. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essa fixação por esse livro, porque é simplesmente incrível. Todo mundo tem que ler. Leiam. E eu espero que tenham gostado. Se você já leu o primeiro livro ou ainda não, por favor, deixe os comentários aqui embaixo se você assistiu a resenha. Eu tentei, agora avaliando tudo que eu falei na resenha, eu não acho que teve grandes spoilers assim do primeiro livro. Foi bem superficial, porque eu não queria deixar uma resenha que tivesse tantos spoilers do primeiro livro, pra que alguém que não tenha lido o primeiro livro possa ver a resenha, porque isso eu acho meio chato quando é resenha de ciclo, assim, de sequência, que tem muitos spoilers do livro anterior, mas eu não dei spoilers gigantescos, assim, apenas pequenas coisas que não são tão chaves assim para o que acontece. Eu realmente
espero que tenham gostado da resenha, espero que tenham gostado do livro, que tenham se interessado por ler esse livro. Quem leu, quem se interessou por ler, por favor, deixa aqui embaixo se você se interessou por causa de mim, porque realmente não vejo tantas resenhas desses livros aqui no YouTube, e deviam ter mais, porque esses livros são incríveis. Então, pessoal, até a próxima. Não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e continuar acompanhando aí o canal pra ver, quem sabe, a resenha do próximo livro. Quem sabe, Darkseid. Já sabe o que eu quero, né? Então, pessoal, até a próxima e tchau!